Dória disse que estava ligando para o ministro não como governador, mas como amigo. Ele afirmou que quem sustentava o governo Bolsonaro era Sérgio Moro e ele, Paulo Guedes. E em nome da biografia do ministro, dava um conselho: desembarcar do governo agora. Paulo Guedes agradeceu a ligação, mas disse que não era ele quem sustentava o governo e que isso era feito pelo povo que elegeu o presidente. O ministro da Economia afirmou ainda que Bolsonaro tinha 1/3 de apoio da população e outro 1/3 ficava no meio do caminho, para apoiá-lo depois. Guedes completou dizendo que o país vive um momento democrático, barulhento, mas virtuoso. Eu comecei com esse vídeo do Dória porque isso é uma das maiores maldades que uma pessoa pode desejar para o nosso país. Ainda mais num momento como esse. E cara, eu já fico irritado logo de começo, mas vou falar sobre isso mais adiante, sobre esse Dória. E tem mais vídeo deles para te mostrar quem esse cara realmente é. Nesse exato momento, o Moro deve estar depondo lá em Curitiba. Será que a vaca vai pro brejo? O Marco Aurélio vai se aposentar e acelera para ouvir o depoimento do Sérgio Moro. De quem é a culpa de contagiados e o aumento de falecimentos por conta do Covid? A falácia do Mandetta é a culpa pelos falecimentos. O que merece quem desvia dinheiro da saúde para combater a Covid? Quem desvia dinheiro da saúde para combater a Covid? O que merece um sujeito desses? O mau caráter da margarina faz infartar o coração do brasileiro. Seja honesto, safado. Espere pelas eleições de 2022. Vinheta! As paredes têm ouvidos. O presidente Bolsonaro vai indicar o substituto terrivelmente evangélico para ocupar o lugar do Marco Aurélio. E essa é a razão para o Marco Aurélio estar com tanta pressa, pois o substituto dele é quem continuaria o processo contra o presidente Bolsonaro. O Moro disse que ele tem muito mais para dizer do que já disse naquele seu pronunciamento de demissão, e ele disse que vai sustentar as acusações com provas, que a pressão da Procuradoria-Geral não o intimida. Impeachment do Bolsonaro? Não acredito, pois o presidente ainda conta com muito apoio popular. E eu te pergunto, ainda conta com você? Você vai levar mais gente para as ruas na próxima quarta-feira? Ele pode contar com seu apoio? Tirando o da seringa. Todo mundo quer tirar o redondo da seringa. Como se diz em Minas Gerais, não foi o STF que tirou o poder de decisão do presidente? Não foi o STF que transferiu para os governadores a responsabilidade, a decisão e a escolha do tipo de isolamento a ser implantado em cada estado, em cada cidade? Empresas faliram, pequenos comércios faliram, gente sem dinheiro para comer. Mais de 10 milhões de trabalhadores perderam o emprego. E aí eu te pergunto, se a partir do dia 15 de abril, quando o governo federal perdeu esse poder de decisão e os governadores é que passaram a decidir, então, de quem é a culpa? Mas você sabe quem eles vão culpar, não sabe? Mano, e na bunada não vaidinha, supositórios andorinha. Manaus está colapsando. Embora eu não tenha provas, eu ouvi dizer que estão enterrando caixões com pedras para contabilizar o Covid. Você acredita num troço desse, cara? Alguém aí pode me confirmar isso? Manaus nunca investiu em hospitais e leitos e agora chora porque está colapsando. Nunca investiram e de repente é culpa do governo federal. É inacreditável que em tempos como esse já tenha governadores e prefeitos roubando a verba destinada para salvar vidas. Eu te pergunto, aquilo que eu te perguntei no começo, o que se faz com gente que rouba esse dinheiro? Dinheiro destinado para salvar vidas. A grande falácia do Mandetta. É óbvio que um argumento como esse soa muito bem. Me diz aí, se tem como discutir com um argumento como esse. Abro aspas. O médico não abandona o paciente. Fecho aspas. Vamos assistir esse momento
nesse vídeo. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Foi isso que o Mandetta disse e é essa a falácia. Essa frase é verdadeira. Se realmente o ministro Mandetta tivesse sido contratado para estar ao lado do paciente, seria verdade, seria correto o que ele disse. Mas ele não foi contratado para isso. Ele foi contratado para administrar o hospital, para administrar a saúde e não para ficar sentado do lado do paciente dando xarope de colherzinha. Preste atenção nessa parte quando ele diz que vai trazer tecnologia na ponta. Vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta, na ponta, na ponta. Que ponta foi essa? Que ponta? Manaus? O Rio de Janeiro? Essa é a ponta? Que estão colapsando? Onde você estava? Estava dando xarope para o paciente? Essa é a falácia. Aliás, uma falácia mortal. Pois como gestor, como administrador, ele deveria ter montado hospitais de campo em Manaus e em todo lugar onde faltam leitos pelo Brasil afora. Essa é a ponta que ele e todos, desde os governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, todos esses governos anteriores não fizeram nada para melhorar as condições de saúde do Amazonas. E em muitas cidades do Brasil, em muitas capitais do Brasil. Isolamento? Não adianta nada se o ministro da Saúde ficou sentando dando xarope de colherzinha para o paciente, em vez de administrar. Quem vai dar o xarope? Aonde está o xarope? Quem tem a colher? É isso que ele tem que fazer, administrar o hospital, administrar o equipamento, de onde vem, de onde comprar, de onde trazer, de onde montar. Essa é a mentira que ele argumentou como verdade. Não deixar o paciente. Isso é falácia. E por isso foi uma grande decisão, uma decisão genial do presidente Bolsonaro em trazer o novo ministro Nelson Teixe, porque ele tem experiência em gestão, também tem experiência de ser médico, aliás, do lado do paciente. O Mandetta e muitos outros usaram outra falácia irrefutável, a falácia, abro aspas, o Bolsonaro exonerou a ciência. Só trabalho com o que é ciência. E aí fica de mãozinha assim, né? Que é outra jogada subliminar. E aí eu te pergunto, fecho aspas, e aí eu te pergunto, a economia não é ciência? Ele diz que o médico não abandona o paciente, não abandona a ciência, mas ele abandonou a economia, que também é ciência. Mas ele não está sozinho nessas falácias. O Dória e todos os seus amotinados abandonaram a ciência da economia. E o óbito é óbvio. É óbito do Brasil. Não abandona o paciente enquanto o paciente tiver dinheiro. Isso sim. O mau caráter do colesterol da margarina. Os amotinados da margarina. Os maias. Os alcoolistas. Nunca foi tão óbvio tudo aquilo que eu já disse aqui nesse canal. Não existe esquerda, centrão ou direita. De um lado o que existe são gangues, amotinados, traidores, bandidos que querem se enriquecer ilicitamente às nossas custas, que estão dispostos a derrubar o governo, mesmo que isso derrube a economia ainda mais. Que gente é essa? João, eu vou repetir a pergunta. Se você critica tanto essa história de PT, enfim, eu só me pergunto, por que é que você incentivou financeiramente o PT? Por que você apoiou candidatos do PT com dinheiro? Qual é o teu interesse que essas pessoas se elegessem se elas são do PT, do PCdoB, que agora você faz tanta coisa como se fosse um grande adversário? Não é? Esse é o lado da ruindade, o lado da falsidade, das demagogias, amotinados de mau caráter, chefiados por um colesterol encebado, por um governador de péssimo caráter. E digo isso, pois esse mau caráter sabia que a Bolsa de Valores cairia, fazendo o Brasil perder ainda mais dinheiro, criando ainda mais o caos, criando ainda mais o pânico, criando ainda mais o medo na população. Como se chama esse tipo de medo? Como se chama esse tipo de medo mesmo? O Augusto Nunes pergunta para o Dória, depois do incidente entre o deputado Eduardo Bolsonaro e o embaixador chinês. Houve uma reunião em que o senhor participou juntando numa conversa os embaixadores e os governadores Romeu Zema de Minas
Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás e Helder Barbalho, do Pará. Em seguida, numa nota oficial da embaixada, o embaixador disse o seguinte: os governadores disseram apreciar muito a resposta da China à epidemia e os notáveis resultados alcançados. Agradeceram à China o compartilhamento das informações de prevenção e controle com a comunidade internacional, incluindo o Brasil, e expressaram sua esperança em aprender com a experiência chinesa para fortalecer ainda mais a cooperação antiepidêmica com a China. Diz o Augusto Nunes para o Dória, aspas. Pois bem, aqui eu afirmo, eu não suponho, que a China, a ditadura chinesa, que escondeu por 4 semanas, que puniu os cientistas que identificaram a origem da epidemia, que puniu jornalistas, blogueiros que tentaram alertar para as dimensões do perigo, fez tudo isso com a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde. E agora, e pós-agora, de benfeitora da humanidade, quando agiu ao contrário. Agora o senhor tem a oportunidade, diz Augusto Nunes para o Dória, agora o senhor tem a oportunidade de esclarecer ou desmentir o que disse esse comunicado da China. Não houve essa reunião. Fake news. Essa reunião nunca existiu. Eu acompanhei, eu vi a notícia, evidentemente. Nunca existiu essa reunião. Jamais. Isso é uma mentira. Não houve essa reunião, não houve esse encontro, nem pessoal, nem presencial. Não, eu desconheço. Nem sequer a nota. Nem sequer a nota. Prestem bem a atenção. Preste bem atenção. A pergunta do Augusto Nunes foi em relação ao comunicado da China, mas o Dória evita dar a resposta e diz que foi fake news. Mas tem fotos dele fazendo selfies com chineses. Veja como ele foi pego mentindo. Ele diz, o Dória, abro aspas, nem sequer a nota. Nem sequer a nota. Nem sequer a nota. Ele diz que a nota foi fake também. A nota foi publicada pelo governo chinês, mas aí o Dória continua e percebe que foi pego na mentira. E diz, mas o encontro não existiu. Mas o encontro não existiu. Mas tem foto dele no encontro. Tem print da carta dos chineses agradecendo ao Dória pelo agradecimento do governo brasileiro. Nem sequer a nota. Pela embaixada existiu. Bem, mas o encontro não existiu. Eu não. Olha, essa altura do campeonato, Augusto Nunes, com a quantidade de fake news, com pessoas que conseguem colocar voz, imagem e fazem de tudo, eu tenho dúvida até se essa carta existiu ou não. Esse é o lado do mau caráter, que dizem se importar com o pobre, com o povo, e abanam a cauda para os chineses e depois mentem que não estiveram lá, não é fake news, não escrevemos nenhuma nota, não agradecemos ao governo chinês, mas felizmente, há um outro lado, o lado do Tarcísio, do Heleno, do Paulo Guedes, da Damares, da Tereza, do Montesano, da Carla, de uma turma que quer de verdade o bem do Brasil. Nesse outro lado está o presidente Bolsonaro, sem falar o politicamente correto, fala do jeito dele, muitas vezes não soa bem, mas o governo, que é liderado pelo presidente Bolsonaro, tem feito certo, fez a Previdência, já apresentava melhoras na economia, e graças que o Covid chegou, quando o presidente, o Paulo Guedes e a turma do bem, quando a turma do quanto melhor é ótimo, sorte que eles estão no poder, e não a turma do quanto pior melhor. Imagina só se o Covid chega com a Dilma, com o Lula, com o Dória, com a Joyce, com o Frota, estaríamos todos... Ainda bem que não. A vitória também é do treinador e não só dos jogadores. Zangamos.